Você já parou para pensar que talvez conheçamos apenas uma fração da verdadeira história da humanidade? Imagine cidades inteiras engolidas pelo mar, impérios que floresceram e desapareceram sem deixar rastros, conhecimentos que desafiam tudo o que a ciência moderna acredita. Prepare-se, porque a viagem de hoje vai levá-lo a lugares onde mito e realidade se confundem. Atlântida, os enigmáticos Olmecas e a cidade submersa de Yonaguni. Será que sabemos mesmo tudo sobre o nosso passado? Ou apenas tocamos a superfície de um enigma muito mais profundo? Desde que Platão descreveu Atlântida, há mais de 2000 anos, gerações de exploradores e estudiosos se perguntam se aquela história era pura alegoria ou relato de algo real. Platão falava de uma civilização avançada, com tecnologia e arquitetura impressionantes, que teria desaparecido em um único dia e noite de infortúnios. Para muitos, um mito. Mas e se não for? Sonar e mergulhos de alta profundidade já revelaram formações submersas em várias partes do Atlântico, do Caribe ao Mediterrâneo, alimentando teorias de que a Atlântida pode ter existido, talvez não exatamente como Platão descreveu, mas como um eco de cidades costeiras, tragadas por cataclismos no fim da última era do gelo. Pense nisso. Há cerca de 12.000 anos, o nível dos oceanos subiu mais de 120 metros. Terras habitadas foram engolidas. Povos perderam suas cidades inteiras em questão de gerações. Se isso aconteceu em escala global, por que não imaginar que lendas de continentes perdidos tenham surgido em várias culturas? E se Atlântida for apenas o nome mais famoso para algo que de fato ocorreu em muitos lugares? Saindo do Atlântico para a Mesoamérica, encontramos outro enigma, os Olmecas, conhecidos como a cultura mãe da América Central. Muito antes de maias e astecas, eles já erguiam colossais cabeças de pedra com expressões quase vivas, pesando dezenas de toneladas. Como transportavam blocos tão gigantescos, sem a roda ou animais de tração? E de onde veio sua surpreendente sofisticação artística e astronômica? Alguns pesquisadores sugerem trocas culturais com povos distantes. Outros falam de conhecimento próprio, fruto de séculos de observação do céu e da terra. Mas a verdade é que até hoje, muitos detalhes de sua origem, escrita e religião permanecem um mistério. Curiosamente, artefatos olmecas mostram figuras que alguns acreditam representar tecnologias ou trajes avançados como capacetes, símbolos que lembram naves, seres com traços não totalmente humanos. Seriam meros estilos artísticos ou pistas de algo maior? Enquanto a arqueologia tradicional busca respostas dentro do plausível, a imaginação popular continua a enxergar nessas esculturas uma possível conexão com visitantes de outros mundos ou civilizações esquecidas. Agora viajamos para o outro lado do planeta, em direção ao Japão, para encontrar a intrigante cidade submersa de Yonaguni. Descoberta por mergulhadores nos anos 1980, a estrutura rochosa impressiona com seus degraus, terraços e colunas que parecem esculpidas por mãos humanas. Geólogos divergem. Para alguns, é apenas uma formação natural, resultado de fraturas na rocha. Para outros, é impossível ignorar a simetria das paredes, os ângulos retos, os corredores que lembram passagens de um templo. Se for obra humana, ela teria mais de 10.000 anos, bem antes das primeiras cidades conhecidas. O mais fascinante é que Yonaguni não está sozinha. Em várias partes do mundo, ruínas submersas desafiam cronologias tradicionais. Estruturas nas Bahamas, no Mediterrâneo, na Índia. Todas parecem contar uma mesma história silenciosa, a de que o mar guarda capítulos inteiros do passado humano que ainda não compreendemos. Essas descobertas nos fazem perguntar: quantas civilizações floresceram e caíram antes mesmo de registrarmos sua existência? A arqueologia moderna avança, mas cada novo achado traz mais perguntas do que respostas. Tecnologias de escaneamento a laser revelam cidades escondidas sob florestas, enquanto o fundo dos oceanos continua em grande parte inexplorado. Estima-se que mais de 80% do leito marinho da Terra permaneça mapeado apenas de forma superficial. O que pode estar oculto lá embaixo? Quando pensamos em Atlântida, nos Olmecas e em Yonaguni, talvez estejamos vendo apenas fragmentos de um quebra-cabeça imenso. Catástrofes naturais, mudanças climáticas, terremotos e tsunamis podem ter apagado capítulos inteiros da história humana. E a cada lenda antiga, de dilúvios a deuses que descem do céu, pode existir um núcleo de verdade, distorcido pelo tempo. Talvez o maior segredo não seja onde essas civilizações estavam, mas o que sabiam. Conhecimentos de astronomia, agricultura, engenharia, muitos dos quais só reapareceram milhares de anos depois. Será que eles descobriram princípios que nós apenas estamos redescobrindo? Enquanto cientistas exploram, escritores e cineastas continuam a imaginar. Afinal, é difícil resistir ao fascínio de um passado que pode reescrever tudo o que acreditamos. Cada mergulho em busca de Atlântida
Cada escavação em terras olmecas, cada expedição a Yonaguni é, no fundo, uma viagem ao desconhecido. E talvez um espelho do nosso próprio futuro. Porque se a história nos ensina algo, é que nenhuma civilização é eterna. Se povos avançados realmente desapareceram sem deixar rastros, o que impede que o mesmo aconteça conosco? Essa é talvez a reflexão mais perturbadora, a de que somos apenas mais um capítulo, e que um dia nossos arranha-céus e satélites serão ruínas incompreensíveis para quem vier depois. Então, quando você olhar para o mar, para as estrelas ou para as antigas pedras que resistem ao tempo, lembre-se, existe muito mais a descobrir. O passado não está morto. Ele apenas aguarda para ser revelado. E você? Acredita que Atlântida foi real? Que os Olmecas tinham segredos que ainda não entendemos? Ou que Yonaguni é prova de uma história perdida? Deixe sua opinião nos comentários. E, se quer continuar explorando mistérios como este, inscreva-se no canal Arquivos Misteriosos. Ative o sininho e junte-se a nós nessa busca pelos enigmas do mundo.